Amém. Meu nome é Livando, eu sou servo na casa do Senhor e fui convidado a compartilhar uma palavra com os amados. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, a qual o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Pai, eu peço ao Senhor agora que me esvazie de mim, que saia todo o elevando, mas que venha ficar somente aquilo que o Senhor, Pai, falou em meu coração, aquilo que o Senhor ministrou em minha vida, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o que seja dito aqui seja igual uma semente, Pai, plantada pelo Senhor em terra fértil, para que multiplique, para que dê fruto. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente está com rema para os cultos de sexta, em Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, vivemos dias de muita luta espiritual, pessoas cansadas, famílias divididas, mentes oprimidas, corações confusos. Muitos se perguntam, por que estou lutando tanto e não estou vencendo? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a escrever, e tem meses, ou tem semanas, ou dias que a gente olha assim, e a gente sempre fala assim, por que essa luta que eu não consigo vencer? A luta está meio grande, esse pulinho está meio grande demais, parece que a soja ele cresceu a mais. E por que nós não estamos lutando e não conseguimos vencer? E em Tiago, de uma forma muito simples, amados, e direta, ele nos entrega uma mensagem poderosa. Amém. Em apenas um versículo. Não é uma fórmula mágica, é um princípio de reino. Aleluia. Que eu entendi duas coisas nesse versículo. Submissão gera autoridade. Amém. Obediência gera vitória. Em Tiago 4,7 não começa falando do diabo, ele começa falando de Deus. Isso nos ensina que a batalha nós não vencemos enfrentando o inimigo primeiro, mas se alinhando com Deus. Tiago escreve para os cristãos que estavam vivendo conflitos, dominados por desejos carnais, com orgulho, inveja e disputas internas. E muitas dessas coisas é o que nós acabamos passando no nosso dia a dia. A gente sempre acaba se identificando em algum momento, em alguma situação dessa daqui. E ele escreve essa carta para que nós aprendamos com ele, com esse versículo tão maravilhoso que ele colocou. No capítulo 4, Tiago confronta a amizade com o mundo, orgulho espiritual, independência de Deus. A amizade com o mundo, a gente sempre tem amigos da vida secular. Uma pergunta sempre que eu faço para mim mesmo, quando estou no meio dos meus amigos: eles vão influenciar a mim e a me transformar, ou eu vou conseguir me manter firme na presença do Senhor, ter um testemunho para que eles enxerguem que a minha vida ela é diferente quando eu sigo ao Senhor? Amém. E muitas vezes, amado, nós temos um pequeno defeito de que isso aqui a gente pode fazer, está no meio dos meus amigos, não tem nenhum irmão da igreja, não tem nenhum crente aqui olhando, então isso aqui eu posso fazer. Então nós acabamos sutilmente fazendo o quê? Ouvindo o mundo. A amizade com o mundo, ela acaba nos levando às vezes para aquele caminho que não é de uma pessoa temente ao Senhor. Orgulho espiritual, independência de Deus. Quem aqui nunca na vida falou bem assim, eu posso? Eu já falei inúmeras vezes, oh Deus, perdão, mas já falei muitas vezes, não, se eu quiser eu vou fazer. E a gente acaba tendo uma independência, eu posso, eu faço. Daqui a pouquinho a gente acaba falando, eu sou também. Mas a gente ainda não compreendeu
que nós dependemos de Deus até para respirar. E então ele apresenta o caminho da restauração. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro tópico que eu tirei. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que significa sujeitar-se? A palavra sujeitar significa submeter-se, render-se ou limitar-se à vontade, à autoridade ou regras de outra pessoa ou circunstância. Colocar-se sobre autoridade, alinhar-se voluntariamente, reconhecer governo. Não é uma humilhação forçada, é entrega consciente. Aleluia. Muitas vezes a gente tem que se submeter, é algo que eu fui forçado a fazer, não foi uma decisão que eu tomei de me sujeitar ao Senhor. Muitas vezes, igual muitas pessoas confundem, submissão da esposa, acha que é para você ser o dono dela, vamos dizer. Mas não. E quando nós se submete, se sujeita-se ao Senhor, é por livre, espontânea vontade. É entender que nós precisamos dele para tudo. Muitos querem autoridade espiritual, mas não querem submissão espiritual. O que querem? Vitória sem obediência, bênção sem renúncia, poder sem cruz. Esse vitória sem obediência, antes de me converter, tentei muito. Tentava pelas minhas forças mesmo. Às vezes você conseguia, não era vitória. Era uma sensação que você tinha vencido. Porém, quando você conhece o Senhor, você entende que você não estava vencendo. E a vitória, ela não vem sem obediência. Amém. Bênção sem renúncia. Ô glória. Renúncia. Quem aqui não tem que renunciar à própria carne todos os dias? Não é hoje não, irmão, é todos os dias. Amanhã a mesma coisa, vai ter que renunciar à sua vontade, os desejos da tua carne. E poder sem cruz. Muitas vezes a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê as maravilhas que os apóstolos, que os homens de Deus fizeram. Aí a gente fala assim, como que Paulo, Pedro tinha tanto poder, onde ele passava a sombra dele, curava. Mas, e as renúncias que eles fizeram, e a cruz que ele carregou. É muito fácil a gente ler hoje o que aconteceu aqui e falar assim, eu queria também ter esse poder. Mas aí a pergunta que nós temos que nos fazer, eu vou suportar carregar uma cruz daquela? Então a gente às vezes olha alguém, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o poder que Deus entregou para aquela pessoa, mas nós não queremos carregar a cruz que ela carregou. Jesus venceu porque se submeteu totalmente à vontade do Pai. Em Lucas 22, 42 diz assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Até Jesus se submeteu, se sujeitou à vontade de Deus. E nós não queremos. Nós não conseguimos compreender que se nós não se sujeitar, como nós vamos ouvir ao Pai? Formas práticas de se sujeitar a Deus. Obediência à palavra. Muitas vezes nem lemos a Bíblia, como vamos obedecer sem saber a quem ouvir? Só leio quando o pregador pede para fazermos a leitura e só no outro culto. Isso aqui é algo muito interessante quando eu estava orando. Muitas vezes a gente só abre a Bíblia no culto, porque o pregador abre a sua Bíblia em João, aí você vai lá e bota aquele marca-texto. E se você ficar um mês sem vir no culto, na próxima vez que você voltar, o marca-texto está certinho lá onde você leu no culto. Como você vai conhecer a Deus se você não o busca? Se não busca conhecer a palavra dele? Vida de oração. Amados, quantas vezes nos levantamos, esquecemos de orar, buscar a Ele em oração, agradecer, pedir para Ele aquilo que necessitamos. E essa parte aqui, deve ter uns 2 anos que eu tive que aprender e começar a viver essa questão de oração. Antes eu orava na igreja e quando tinha uma campanha ou quando alguma coisa apertava, eu ia lá, botava o cara no chão, Senhor, aí eu buscava Ele. E, amados, a oração é uma conversa, é uma intimidade com o Pai. Amém. Como você vai se submeter a quem você não conhece?
a quem você não tem intimidade, perguntar: pai, como vai ser meu dia hoje? Pai, abre as portas. Pai, que o Senhor me guarde na minha ida e no meu retorno. Muitas vezes, amados, nós levantamos, escovamos dentro, tomando café. A preocupação minha na hora que eu levanto já está nos meus problemas lá do serviço. E eu ainda declaro aqui no púlpito que eu sou cristão, temente a Deus, e eu busco Ele em tudo, em todas as coisas, em primeiro lugar. Sendo que a primeira coisa que eu já acordo e preocupo é fazer o café, tomar banho, e o meu serviço já tem um monte de problema para ser resolvido. E esquecemos que quem é verdadeiramente o nosso Senhor. Nós só buscamos eles na hora dos problemas. Arrependimento sincero. Peço perdão para alguém, mas não me arrependo, pois eu acho que a pessoa fez algo tão terrível que o meu pecado é menor que o dela. E não existe arrependimento sincero e genuíno. Mas muitas vezes nós erramos, nós pecamos e às vezes contra pessoas. E às vezes nós vamos lá e pedimos perdão para aquelas pessoas, porque a situação foi exposta, ou porque a conversa que eu acabei fazendo chegou na vida de alguém e a pessoa veio tomar satisfação, ou veio tomar satisfação do meu pastor. Resumindo, eu chego na pessoa para pedir perdão, para pedir desculpa, mas o arrependimento, amados, não existe. Eu só fui pedir perdão para o meu irmão quando eu fui forçado. Onde existe o arrependimento aí? E engraçado que essa questão de arrependimento, uma vez na outra igreja, a gente estava numa conferência e falou, e ela pediu para quem orasse se tivesse alguém para pedir perdão. E tem gente, eu comecei a orar e o Senhor começou a me incomodar. E meses atrás, antes desse dia, amados, alguém tinha feito um comentário sobre o meu irmão Diogo. E a pessoa fez um comentário assim meio pejorativo. Como eu não tinha conhecimento muito com o meu irmão Diogo, eu ouvi e tomei aquilo por verdade, mas nunca falei, nunca comentei com ninguém. Mas eu olhava ele com indiferença, cara, parece que uma pessoa e é outra. E aí nesse dia que a pastora estava falando e tal, e aí eu comecei a orar e o Senhor trouxe no meu coração. Eu falei, vai lá pedir perdão pro irmão. Eu falei, Senhor, ele nem sabe. Eu falei assim, mas eu sei. Aí eu fui lá, ô irmão, pedir perdão por você, porque eu acabei ouvindo pessoas que falaram algo de você, e eu guardei isso no meu coração, e eu tomei posse disso e pensava que você era isso. E aí eu pedi perdão, mas já existia o arrependimento, porque as atitudes dele mostravam o contrário. Só que às vezes, pelo aquilo que a pessoa plantou em meu coração, o que acontecia? Eu não queria olhar, eu não queria enxergar. Então, amados, o arrependimento, se ele não for genuíno, você vai estar só com falácias. Renúncias ao pecado oculto. Esse é o mais difícil de ser tratado quando você o tem, pois ninguém sabe. Amados, isso aqui eu acho que é o mais grave, porque eu não sei o pecado de ninguém oculto, eu não sei as suas coisas que você faz no oculto, e você consegue esconder de muitas pessoas, e às vezes até de todos que estão ao seu redor. Às vezes a gente tem um pecadinho de estimação que eu consigo esconder da minha esposa, dos meus filhos, da minha pastora, de todos. Mas tem uma coisa para falar para vocês. Isaías 46, do 9 ao 10. Fala assim: Deus declara, eu sou Deus e não há outra, eu que anuncio o fim desde o princípio. 1 João 3,20. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Então nós estamos escondendo de quem é o nosso pecado? Nós estamos escondendo às vezes de nós mesmos. Porque para mim não é questão de não importar o pecado do meu irmão. Ele acha que ele está escondendo de mim, mas na verdade ele está escondendo dele mesmo. Porque Deus sabe de tudo e todas as coisas. Então não adianta eu ter o pecadinho de estimação e achando, olha, minha esposa não sabe, a minha pastora, o meu líder, os meus irmãos não sabem. Mas o Senhor sabe de tudo e todas as coisas.
E às vezes deixamos esse pecado governar o nosso corpo e mente. Humildade para ser corrigido. Quando vamos ser corrigidos, como nos comportamos? Somos humildes ou achamos que está sendo uma correção injusta? Pois eu não vejo essa situação como um pecado gravíssimo, no máximo um deslize, e acabamos não aprendendo o que era para aprender. Com a correção, não temos humildade para ouvir e mudar. Amados, eu fiz muito isso na minha vida, sempre tinha uma resposta para tudo. Sempre, quando eu estava no mundo, até quando eu vim para a igreja, quando principalmente minha esposa ou quem era bem próximo vinha me fazer uma correção, antes da pessoa terminar, a resposta já estava pronta. Tipo assim, você apertou o botão e estava pronta. A pessoa nem terminava e eu tentava argumentar, justificar o meu erro, e às vezes eu tentava convencer a pessoa que ela estava errada e me chamar a atenção. Sério? Você está entendendo como que é falta de humildade para reconhecer, porque ver quando vem a esposa. Nossa, aí era. Eu falei assim, mas como? Você está me corrigindo, não é possível. E eu tentava argumentar. E amados, isso não nos deixa ser submisso e sujeitar ao Senhor. Amém. O que aprendemos com isso? Enquanto eu governo a minha vida, Deus não governa ela. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa. Então, amados, para a gente se sujeitar ao Senhor, isto foi o que eu tirei aqui em Tiago 4, essas lições: obediência à palavra, vida de oração, arrependimento genuíno, renúncia ao pecado oculto, humildade para ser corrigido. Segundo item, resistir ao diabo. Note a ordem do texto: sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo. Muitos tentam inverter esse quadro: repreende o diabo, mas não abandona o pecado. Muitas vezes estamos nesse campo aqui. Meu pecado oculto está ali, lindo, belo e pleno, a vapor todos os dias. E aí quando eu vejo uma situação eu vou repreender. Mas como? Como? Porque se eu compactuo com aquilo que é errado. Então por isso que a primeira ordem, que eu achei muito interessante, que é o que? Sujeitar-nos a Deus. Gritam contra Satanás, mas não obedecem a Deus. Eu acabei de falar. Resistir não é gritar. Resistir é permanecer firme. Amém. Efésios 6:13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Como resistimos ao diabo? Com a palavra. Jesus no deserto. Abra sua Bíblia em Mateus 4, a partir do versículo 1. Mateus 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele respondendo, disse: está escrito, uma palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus
disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, a palavra, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Então, uma forma muito simples, está aqui a receita que o nosso próprio Salvador deixou, Amém. com a palavra. E aí volta naquele primeiro que eu falei, como vamos conhecer a palavra se nós não lemos a Bíblia. E amados, com a vida santa, com discernimento, com perseverança, o diabo não foge de quem fala alto, ele foge de quem vive em autoridade espiritual. Amém, Jesus. Terceiro item, ele fugirá de vós. Essa é uma promessa poderosa. A Bíblia não diz, talvez ele fuja. Se Deus quiser, ele vai fugir. Não, diz, ele fugirá de vós. A palavra fugir indica bater em retirada, correr em pânico, reconhecer derrota. Por quê? Porque o diabo reconhece a autoridade espiritual. Atos 19 mostra que demônios conhecem Jesus, reconhecem quem anda com Deus, mas não respeitam a aparência espiritual. A autoridade espiritual é uma coisa, a aparência espiritual é outra. Nós vemos no versículos 16, de 13 a 16, os homens que tentavam expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e os demônios responderam que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo, e eles quem eram, eles subjugaram e colocaram eles para correr nu. E em Mateus 4, 11, finalzinho daquela leitura, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E amados, para o diabo fugir, está aqui vamos se dizer, não é uma receita mágica, mas é uma direção que a Bíblia nos ensina. O inferno sabe quem Deus é de verdade, mas ele sabe quem é você. Se nós tentarmos fazer igual aqueles homens ali, o que aconteceria com nós? Os demônios que estariam manifestos na pessoa, eles fugiriam? Ou eles ainda falam, eu conheço fulano e Beltrano, conheço Jesus, conheço Paulo, conheço a pastora Cecília, mas você quem é? E muitas vezes, amados, nós estamos querendo expulsar demônios, porém nós estamos com, eu ia falar a pontinha do pé, ou o pé lá, mas às vezes não, amado, nós está com até o pescoço, mal está a cabeça para fora. Mas nós não conseguimos enxergar, porque nós, quando é para nós olhar no espelho e enxergar os nossos pecados, principalmente o oculto, não, isso aqui pode. Mas a maior estratégia do diabo não é o ataque direto, é a rebeldia disfarçada. Isso não é pecado, ou esse é um pecadinho só. Todo mundo faz, eu não vejo mal algum nisso. Deus entende, Ele sabe que tem um coração bondoso, Ele sabe que preciso disso. Depois eu conserto. Vai dar tempo antes de Jesus voltar. Enquanto a pessoa acha que está livre, ela está presa. Enquanto acha que está no controle, perdeu o controle. Isso aqui é a gente brincar de fugir da aparência do mal. Porém, eu estou sentado na mesa dos escarnecedores e se brincar, eu estou ensinando. Às vezes eu sou escarnecedor. Às vezes eu estou aqui, não, esse aqui é o pecadinho, não, esse aqui eu posso. Na hora que Jesus botar a cara em cima, eu arrependo, peço perdão e pum. Isso, às vezes não vai dar tempo. Às vezes nosso encontro com Ele não vai ser no dia que nós olhar para cima, que todos verão. Às vezes é amanhã, daqui a um mês, um ano. E eu acho que daqui 20 anos, né? Mas eu não sei o dia que Jesus vai voltar para mim. E às vezes eu fico brincando de pecadinho, pecadão. E às vezes eu mais me preocupo com o pecado dos meus irmãos do que o meu. E principalmente o meu oculto. Esse que ninguém sabe, não preciso nem falar dele. Mas muitas vezes, amado, nós temos achado que nós estamos com um pezinho ou com a ponta do dedo só lá dentro do pecado, mas na verdade só mal está para fora a cabeça da gente.
E olha lá. Quem não se submete a Deus acaba se submetendo a outra coisa. Escolha. Amados, eu vivi muitas situações que eu precisei colocar isso em prática. Sujeitar-me a Deus, pois somente Ele poderia me ajudar. E a gente que tem uma mente muito, vamos dizer, acelerada, a minha mente, ela me ajuda em muitas das coisas, amados. Em muitas. A minha mente, às vezes, por incrível que pareça, um dia tinha alguém pregando aqui e a pessoa falou uma palavra. Antes da pessoa terminar, acho que estava no meio do culto, antes da pessoa terminar a pregação, eu já tinha escrito a minha pregação de sexta-feira aqui no culto, em menos de 15 minutos. Então, ela me ajuda em muito. Eu sempre falo para minha esposa assim, eu tento falar para ela a referência, eu falo assim, amor, você pega uma caixinha e coloca lá assim, como que é o nome daqueles docinhos coloridos? Sketch? Isso, sketchzinho. Eu falei assim, é uma caixinha, 1000 docinhos lá dentro, fechado, e aí parece que vem alguém e joga na minha mente. Na hora que entra na minha mente, ela abre, vira centenas. Então ela me ajuda muito, porém atrapalha muito também. Da mesma forma, quando eu tenho uma facilidade para entender, eu tenho dificuldade para esquecer. E amados, esquecer, eu não queria esquecer as coisas que eu estudei, não é só isso, tudo. Ofensas, pecados, tudo que você pensar, eu tenho dificuldade. E aí eu tive que aprender a fazer o quê? Me sujeitar ao Senhor, para que Ele me ajudasse a vencer isso. É fácil? Não. É muito difícil. Mas essa receita que eu estou passando aqui, amado, foi aquela que eu tive que fazer. De perdão genuíno, buscar a palavra, oração. Toda vez que o pensamento intrusivo vem, eu tenho que fazer o quê? Opa, para o que eu estou fazendo e vou orar ao Senhor. Senhor, isso aqui não é meu não. Isso aqui está lá para trás. Para vocês entenderem, quando eu estava pregando aqui sobre olhar para trás, misericórdia, é luta. Foi luta, eu tenho que chegar aqui e falar, mas não olha para trás, não olha para a ilha que estava segura. E focar o quê? No alvo que é o Senhor. Foi muito difícil para mim subir aqui e pregar sobre algo que é difícil para mim. Não é questão de para mim, mas a minha mente não consegue compreender fácil. Então eu preciso de quê? Da ajuda do Senhor. Porque eu sozinho, é uma batalha na mente. A minha batalha na mente, ela é 24 horas por dia. Amém. Amados, Tiago 4:7 é um convite hoje, Amém, não apenas para repreender o diabo, buscar libertação, era para voltar à posição correta diante de Deus. Aleluia. E para vencer as dificuldades com Ele. Daqui a pouquinho o louvor pode vir. E amados, quando a gente lê Tiago 4, se os amados puderem fazer a leitura, são vários ensinamentos que nós aprendemos. E às vezes, amados, talvez Deus esteja dizendo hoje para mim, para você, para quem está ouvindo, talvez Ele esteja dizendo para você, volte para o altar, amém, volte para a obediência, Aleluia. volte para a submissão, amém, Jesus. volte para a verdade. Glória. A vitória não começa quando o diabo foge, ela começa quando você se rende a Deus. Amém, Jesus. E muitas vezes, amado, nós temos, igual eu falei ali, ou nós nos sujeitamos ao Senhor ou a outra coisa. Eu gostaria de convidar os amados a ficar de pé. Amém. E aqui, quem entende que precisa de sujeitar-se novamente a Deus? Amém, Jesus. Todos os dias. Amados, quando estava escrevendo essa palavra aqui,
enquanto eu dirigia, eu sempre ficava pregando para mim mesmo. Porque essa pregação ela teve que ser para mim primeiramente, para depois eu compartilhar com os amados. E aonde que às vezes você não está se sujeitando ao Senhor no altar, a obediência, a submissão, a verdade. Hoje é uma oportunidade de você falar com o Senhor, se arrepender e falar para Ele: Senhor, eu tenho dificuldade com isso aqui. Igual amados, eu tive que chegar diante do Senhor numa madrugada, chorando e falar assim: Senhor, eu não aguento mais lutar contra a minha mente. Eu preciso do Senhor. Eu tive que me sujeitar ao Senhor, buscar. E amados, Ele responde. Ele nos ajuda. Gostaria de estar orando por você, mas faça a sua oração e apresente ao Senhor aquilo que você quer, do que foi falado aqui, ou aquilo que você entendeu, aquilo que você tem que se sujeitar ao Senhor para que o inimigo fuja. Entenda a ordem: se sujeite-se primeiro ao Senhor, e aí sim o diabo fugirá de vós, porque ele reconhecerá a autoridade espiritual em você. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais este dia maravilhoso que o Senhor nos permitiu. Pai amado, eu quero aqui diante do Senhor pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas mazelas. Senhor, visita meu coração, vê se há algo que não agrade ao Senhor e traga para fora, para que eu possa ver, Pai. Aleluia. E me arrepender daquilo que eu tenho feito que não agrada ao Senhor. Pai, nos socorre naquilo que nós necessitamos de ajuda do Senhor para sermos libertos, para nós declararmos que o Senhor é o nosso Senhor e não há ninguém, somente o Senhor como Deus em nossa vida. Pai, para que as pessoas possam olhar e enxergar a imagem do Senhor resplandecendo sobre a nossa vida, Pai. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém.